Olá, boa tarde, pessoal. Cá estamos para uma live em colaboração para falarmos deste assunto inteligência positiva. Nós vamos beber nesta fonte hoje. E antes de chamar a convidada que já está chegando aqui, a Thaís Gomes vai bater esse papo comigo, deixa eu explicar por que eu pensei em fazer desse assunto um papo a dois, né? Uma dupla aqui falando com vocês. Primeiro porque a Thaís, vocês vão ver, eu vou convidar ela para entrar aqui. Ela é especialista no assunto, trabalha muito com isso, com essa abordagem. Mas principalmente porque vocês estão acompanhando aqui, né? Volta e meia eu tô entrando para passar um pouco de conteúdo teórico, né? De livros que a gente lê e consome aí, para dividir com vocês. E esse especificamente, gente, ele é denso, ele é complexo, ele é importante, mas tem bastante informação. Então eu pensei, por que não tornar algo mais jogral, né? Para que a gente possa falar em duas vozes aqui, para tornar o conteúdo mais agradável para quem está entrando aqui com a gente. Bem-vindos aí, todo mundo que está entrando. E para as pessoas que vão assistir esse conteúdo a posteriori, né? Depois. Então, antes de mais nada, e eu super sou grata pela conexão aí que o Cosmos fez com a gente. Thaís, estou te chamando aqui. Oi! Oi! E a gente se conheceu, né, numa conexão aí, num retiro de final de semana, numa imersão, e logo afinamos aí os assuntos e os pensamentos. Não, Thaís, vem comigo fazer essa live, que eu tô há horas querendo falar desse livro, e em duas eu acho que vai ser mais fluido, mais interessante, sem contar que eu estava falando aqui pro pessoal, enquanto te chamava, que tu é expert aí, tu lida bastante com esse conteúdo junto dos teus atendimentos, né? Então, vamos lá, Thaís, eu já vou de cara te passar a palavra, porque corre o tempo aqui, né? A gente se emociona, começa a falar, né? Então já vamos dar vazão aí nesse assunto que a gente tem bastante pauta. Primeiro, quero te agradecer o convite, né? E por tu estar aqui nesse espaço aí do networking e te passar a palavra aí para te dar um oi. E aí já vou começar a te trazer para o assunto. Oi, Nath! Oi, pessoal! É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que eu amo muito, né? Eu utilizo no meu processo de consultoria com os meus clientes muito essa ferramenta e vai ser muito bacana esse papo, porque autoconhecimento amplia muito a qualidade de vida, né? E toda a metodologia que eu uso, ela está muito ancorada aí nessas premissas deste livro e de outros tantos, né, que a gente se conecta aí na nossa caminhada profissional. Então, estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo contigo, Nath. Maravilha. Vamos começar explicando, porque assim, né, Thaís, esse papo, digamos assim, de inteligência emocional, né, muitas pessoas talvez que estejam interessadas aqui no conteúdo já ouviram falar, conhecem, ou quem estiver entrando para conhecer, fica com a gente, que a gente vai falar sobre isso, né? Mas acho que é interessante, até abordando o que o livro traz, a gente trazer um pouquinho esse conceito, né, do que afinal é essa inteligência emocional, que veio lá com o Daniel Goleman, em 1990, lá, né, na década de 90, ele começou a trazer essa pauta, e claro, outros autores, como deste livro, começaram a abordar mais, né? Mas acho interessante a gente puxar esse gancho, e daí tenho certeza que tu já vai discernir aí sobre o que ele fala de coeficiente de inteligência emocional, né? E aí depois a gente entra na questão dos 10 sabotadores, valendo a gente explicar para as pessoas o que é sabotador também, né? Porque nem todo mundo está ligado do que se trata. Mas vou te passar a palavra, então, desde já. Então, pessoal, super complexo tentar resumir toda a complexidade desse livro numa live, né? Mas aqui a ideia não é aprofundar, e sim deixar aquele gostinho para vocês de quero mais, até para vocês poderem buscar, se fizer sentido, ampliar esse conhecimento.
Mas no livro Inteligência Positiva, né, o Shirzad Chamine, ele traz muitos estudos vinculados a o quanto de tempo nós investimos no nosso dia a dia, sendo dominados pelos nossos sabotadores psicológicos, que ele chama, que é nada mais, nada menos o tempo que a gente fica no nosso piloto automático, sem poder se dar conta, ampliar a consciência sobre aquilo que a gente faz, que é um comportamento que foi aprendido, vem da nossa infância. Inclusive, né, Nath, é importante dizer que os sabotadores, diferente de outras ferramentas de autoconhecimento, ele não é um teste de personalidade. Né? E eles são comportamentos que acabaram sendo repetidos e a gente acredita que eles são inatos nossos. Mas, na verdade, são mecanismos de defesa que todos nós usamos na nossa infância, que foram super úteis para a gente chegar aqui, né? Ele fala no livro, inclusive, que o estímulo para a utilização desses mecanismos de defesa é a vontade que a criança tem de sobreviver. Então, é um mecanismo bem primitivo que a gente utiliza para chegar à nossa adultez. E, em tese, quando a gente chega na adultez, a gente não precisa mais desses mecanismos de defesa. Não precisaria, né, Thaís? Se eles não fossem tão impregnados da gente, absorvidos pelo nosso inconsciente, né? Mas só um parênteses que eu quero reforçar da tua fala antes de te devolver a palavra, isso é muito importante. Sabotadores têm mais relação, acho que é legal a gente trazer esses conceitos que pela nossa formação até é bem claro pra gente, né? Sabotadores, gente, tem mais a ver com mecanismos de defesa, se a gente tivesse que botar num grupo, né, Thaís? Perfeito. Do que com a essência da tua personalidade. Que daí a gente tem outras testagens, DISC, enfim, tem outra live, outro assunto, né? Então, associem nesse sentido e vai fazer sentido conforme a Thaís for explicando do que se tratam esses sabotadores. E por que tem relação com inteligência positiva, vocês vão... Fiquem com a gente aqui no conteúdo que vocês vão entender a conexão até o final aí da nossa live. Sim. Então, a ideia é que a gente, a partir da consciência de que estamos utilizando ou repetindo comportamentos que não precisam mais fazer parte do nosso dia a dia, a gente possa utilizar outros mecanismos, né, que ele chama aí de poder do sábio, de estar conduzindo aí a partir dessa consciência o nosso comportamento de outras maneiras. Assim, em tese, super simples. Na prática, bem complexo. Então, por que eu utilizo essa ferramenta com os meus clientes? Porque tu pode imaginar que lendo o livro, ali tem todas as dicas, tem os links para fazer as avaliações, é uma ferramenta pessoal intransferível, que alimenta, inclusive, a pesquisa do autor, então acho muito bacana, ela é gratuita, então todos podem utilizar. A questão é que esse conhecimento, sem um acompanhamento para a gente poder aprofundar, pelo menos por experiência própria, eu senti, quando eu fiz a primeira vez essa avaliação, que eu tive muita dificuldade de identificar os meus sabotadores, né? Porque tu tem duas alternativas quando tu lê sozinho. Porque tu lê já com a tua defesa ativa, né? Então, tu tem dois caminhos. Ou tu se apaixona pelos teus sabotadores, acha que eles são super legais e te ajudam, ou tu acha que tu é uma pessoa que não tem mais jeito, então é assim mesmo, eu sou assim, né? É assim que eu aprendi e eu vou seguir. Então, quando tu tem essa consciência, uma ação e uma rede de apoio aí para estar conseguindo entender em que momentos eles estão ativos, o que tu pode fazer para pegar ele, assim, não, peraí, sabotador, agora eu vou dominar aqui. E passar a fazer pequenos comportamentos diferentes, que isso vai trazer uma qualidade de vida para o nosso dia a dia. Então, é muito, muito incrível essa questão, só que ela não é simples. E não é assim de um dia para a noite, terminei de ler o livro, pronto, estou livre. Não temos mais sabotadores. Essa questão
de leitura, a gente até dividiu isso, né, quando foi conversar sobre o assunto em comum, que tu falou da tua experiência e a minha, assim, né, geralmente, quando um livro é um assunto novo para mim, eu leio primeiro, até porque já vou revelar o meu, eu sou um pouco hiperracional, né, hipervigilante, então, primeiro eu quero saber do que se trata, qual que é o assunto, e daí eu leio para, tipo, absorver o conhecimento. Aí, que nem eu tenho que passar um tempo, né? Ver outras coisas, consumir outras coisas, daqui a um pouco eu volto, olha, isso tem a ver com aquela leitura que eu fiz. Aí eu vou e muitas vezes releio o livro dentro do que eu sublinhei, que meus livros são tudo marcados, assim, né? Então, acho que do que a Thaís está trazendo, uma questão é isso, é absorver o conhecimento, né? E adquirir a informação. Outra coisa é como você lidar com isso, se aprimorar naquela questão, desenvolver habilidades, né, enfim, e mudanças através da tua atitude. Aí, né, Thaís, concordamos, porque ambas trabalhamos com mentoria, né, que a mentoria ajuda muito nisso, né, que é o acompanhamento, a orientação, o aconselhamento, né, também a gestão aí de atividades para que tu consiga fazer essa mudança, né? Então, o processo de mentoria contribui muito. Mas eu quero te passar a palavra já para a gente sair um pouco desse mistério aqui, né? Sabotadores, enfim. Mas afinal, quais são eles, né? Do que trata o livro aí? Enfim, traz para a gente aí esse conteúdo, Thaís. Então, né, são 10 sabotadores que nós temos. Sendo que o principal deles, o que starta os demais sabotadores, né, é o crítico, que é um sabotador chamado universal, que todos temos, né, e é importante identificar, porque ele é aquela vozinha, a voz do crítico é aquela vozinha que vai estar alimentando a partir das nossas experiências infantis, ativando os nossos sabotadores. Então, os demais sabotadores estão a serviço do crítico, tá? Que é aquela vozinha que sempre vem trazendo, viu, tu não é boa o suficiente, viu, fulano, nananana. Então, aqueles pensamentos que a gente tem é o crítico, e aí ele ativa um nível de comportamento a partir das nossas experiências de infância, né? Então, o crítico, ele tem... Tanto é que se vocês fizerem a ferramenta, eu acredito que a gente vai em algum momento deixar o link, ou é fácil de achar também aí na internet, ou no próprio livro tem. Quando vocês fizerem a avaliação, vocês vão ver que no gráfico geral tem os 9 sabotadores, porque o crítico tem um gráfico especial para chamar de seu, né? Por quê? Porque o crítico, ele tem em 3 modalidades. Ele tem um crítico a si mesmo, né, que é o autocrítico. Tem o crítico às circunstâncias e o crítico aos outros. Então, na ferramenta, tu consegue perceber como que tu funciona. Se tu é mais crítico contigo, se tu é mais crítico ao ambiente, ou se tu é mais crítico com os outros, ou se tá crítico com todo mundo, ou se tem um que se sobressai. Então, essa informação ela é super importante para que tu já saiba que vozinha está acontecendo aqui que vai ativar os nossos sabotadores. E os demais sabotadores, então, temos o controlador. Eu tenho aqui uma colinha, né, gente, porque é bastante informação. Então, nós temos o controlador, que é aquela busca constante pelo controle. E aí, de novo, né, pessoal, ser controlador é ruim? Não, né? De novo, nos deixa vivo, trouxe até aqui. A questão é que quando ele está ativo, que no gráfico ele está acima de 7, tu não tem controle sobre o seu controlador. Então, esse sabotador, ele vai estar ativo, principalmente quando tu estiver ali na tua rotina do dia a dia, sem consciência, então, mais no piloto automático. Então, vai haver comportamentos que não vão apoiar na construção das boas relações. Qual é o principal desafio dos sabotadores? É que ele não está a serviço das relações, nem contigo mesmo, nem com os outros. Então, ele interfere negativamente nas relações se ele está ativo. Por isso que é importante a gente ter ações para buscar que ele esteja abaixo de 7.
Abaixo de 7, tu já tem o controle, mais condições de perceber, de pegar ele lá no pulo e poder ter uma ação efetiva. Quando ele está mais acima do 7, fica mais desafiador, então vai exigir mais de você. Então, o controlador... Vou me permitir, Thaís, vou me permitir dar um exemplo, só para entenderem, que tem um capítulo que fala sobre isso, né? Que é o aprofundamento dos sabotadores em relação aos relacionamentos. Então, um exemplo, não vou dar exemplos de todos, senão a gente não vai conseguir andar aqui com o conteúdo, mas um exemplo disso em relação às relações no sabotador controlador. Vou ler aqui, ó. O controlador tende a intimidar os outros em um conflito. Ele pode deixar você brigão e gerar um estilo agressivo que deixa os outros desconfortáveis. O controlador também pode fazer você se fechar para os outros e fazer com que sintam que você é inflexível e só está comprometido com o seu jeito, mesmo que essa não seja a sua verdadeira intenção. Então, aos controladores que estão nos ouvindo, vejam se identificam, né? E vamos para os próximos. Então, nós temos também, na linha, né, do controlador, o hiperrealizador e o hiperracional. Então, o nome ajuda, né? Porque a gente já vê que é hiper. Quando é hiper, a gente sabe que puxa, né? Então, ser realizador é ótimo, nos ajuda, nos apoia. Ser racional nos ajuda e nos apoia em várias situações. O hiper, então, quando ele está ativo ali acima do 7, é que começa a interferir nas relações, né? O hiperrealizador, ele está muito vinculado à questão de só sentir-se reconhecido quando ele faz boas entregas, então é aquele que trabalha depois do horário, é que o trabalho ele acaba tendo uma importância muito grande na vida dessa pessoa, e aí ele vai descuidando de outros pilares. Acaba por ser muito vinculado, por isso que ele é parente ali do primo do hiperracional, porque ele também busca um afastamento, porque ele entende que a intimidade com as pessoas pode atrapalhar o objetivo, que é o atingimento dos resultados, enfim. Então, acaba sendo, abrindo espaço para um afastamento maior das pessoas, assim como o hiperracional, né, que tem aquela racionalidade excessiva, então não consegue ativar o emocional, a intuição, aquilo que não é o concreto, né? Então, esses sabotadores, eles acabam sendo os ativos, principalmente se tu tem um autocrítico e um crítico ao outro também mais ativo, né? Então, é bem comum. E claro que o que mais vai interferir não é o teu tipo de crítico, mas assim as tuas experiências da infância, né? E daí tu pode perceber, como é que eu sei disso, né? Porque na própria avaliação tem ali vários critérios. Qual é o pensamento quando o sabotador está ativo? Quais são as principais características? O que tu sente? Tem um que eu amo, que é as mentirinhas que eu conto para justificar o sabotador, né? Esse é ótimo, assim. Então, como é que eu justifico ele, que é aquilo que eu falei para vocês do se apaixonar pelo sabotador, né? Tem um impacto em si e nos outros, e tem a função original de sobrevivência, que é isso. O que pode ter acontecido ali na minha rotina de infância que pode ter influenciado? E aqui, pessoal, não estamos falando só de traumas, só de infâncias desafiadoras. Também eu utilizo o mecanismo de defesa em infâncias amorosas, com ambientes né, de mais tranquilos, que não tiveram grandes perdas ou traumas. Isso também pode acontecer, né? Por quê? Porque, de novo, o infantil... Para mais quanto para menos, né? Tanto para excessos de amor, quanto para menos, né? Exatamente. Então, trabalha nesses dois polos. Então, é bem bacana quando tu estiver contatando aí com os teus sabotadores, a partir da avaliação, se tu for fazer uma leitura sozinha, é bem importante que tu esteja tranquilo, sem um pré-julgamento, sem
principalmente entendendo que isso não são verdades absolutas, fala muito do momento que tu está, né? Por isso que é uma ferramenta que, para os meus clientes, a gente costuma utilizar de 6 em 6 meses, refazer, porque para ver assim quais são as ações que a gente está ali aplicando no dia a dia que está tendo uma interferência positiva ou não nos sabotadores, porque não é incomum eu trabalhar ali algumas ações de uns sabotadores e aqueles ficarem sob controle e outros aumentarem. Por quê? Porque a essência não foi trabalhada, que é o crítico. Então, o crítico dá o seu jeitinho de brotar, né, de aparecer. Thaís, uma pergunta minha aqui agora. O hipervigilante e o inquieto têm alguma correlação? Ou se não, Sim. nos passa aqui o que é o conceito deles? Sim, o hipervigilante, ele tem, até o autor fala que é o, o sabotador mais, que consome mais energia, né? Então, porque ele tira muito da energia vital. É o hipervigilante que tu falou, né? É, sim, ele te exige muito nível de segurança, né? Acho que por isso também tem... A palavrinha-chave é ansiedade do hipervigilante. Isso. Então, ele te consome muita energia porque tu tá sempre naquele sinal de alerta. Ah, o que vai acontecer? Qual é a próxima tragédia que vai acontecer? Eu tenho que estar sempre aqui ativo, ligado, para ver se nada de ruim vai acontecer. Então, essa sensação de que eu tenho que salvar, né? Que é uma característica bem comum de vários sabotadores, né? De ser o salvador, de poder apoiar, porque o outro não tem condições, então eu tenho que estar fazendo esse papel. Então, ele gera muita ansiedade, aquele sentido de alerta, então qualquer coisinha acorda, não tem aquele sono mais profundo, se assusta também. De tomar decisões, porque fica fazendo muito muitas hipóteses, né? Assim, para gerar um nível de segurança. O hipervigilante, ele é aquela... De precaução, né? Vai para a exaustão, exatamente. E ele tem muita característica dessa questão de que eu tive que treinar, né, essa habilidade por conta de não ter clareza de que as coisas vão acontecer. Então, na infância, coisas bem básicas que todo mundo já vivenciou, por exemplo, eu vou... A criança menor de 2 anos, né, que ainda não tem uma noção de espaço, de que o adulto sai e volta. Ele não sabe quando a pessoa sai ali da frente dele, a sensação é que não vai mais voltar, por isso um sofrimento muito grande, né? Então, a importância de deixar claro mesmo que a criança não tenha todo o entendimento, que a mãe vai sair, tu vai ficar com a Dinda, depois a mãe vai voltar. Mesmo que a criança vá chorar, esse movimento, a volta da mãe e a confirmação disso vai trazer mais conforto, né? E menos hipervigília, que é aquela coisa do não saber se isso vai acontecer ou não. Né? Então, assim, então vocês vão ver ali na ferramenta, quem tiver curiosidade, que tem muita informação muito bacana e esse aprofundamento. E o inquieto, Thaís? O inquieto é aquilo, né? Não tem fim, né? É aquela excitação, quer fazer tudo, não consegue ter foco, se distrai com qualquer coisa. Então, estou fazendo uma coisa aqui, tem uma conversa ali, eu já me distraio. Então, o inquieto, ele tem essa questão de que a vida é muito curta, né? Não posso perder tempo. Então, tá sempre fazendo um compromisso em cima do outro. E aí também gera exaustão, né? Porque o hipervigilante, ele tem essa questão mais parecido até com o controlador, no sentido de que eu estou alerta para salvar, para impedir que coisas ruins aconteçam. E o inquieto é aquela questão de poder aproveitar o máximo possível, né? Eu quero tirar o melhor da vida. E por isso que, de novo, esse sabotador, ele pode parecer uma coisa boa. Ele pode ser confundido com, não, mas eu gosto, né? Porque essa coisa da excitação, de estar ali, de estar aproveitando a vida, isso é uma coisa muito importante. Então, isso é muito legal de
de tu poder estar se conectando, né, e se dando conta. Sim, e naquilo que tu estava trazendo no outro sabotador sobre que isso pode ter a ver com vivências tanto extremas, né, tanto muito positivas ou muito restritas, né, aqui pode ter a ver com alguma criação de pais e mães mais hiperzelosos, digamos assim, que ficava muito de cima, né, de repente da gente como criança, enfim, ou Então, o oposto até, ou o oposto, ou muita falta de experiência, né, e não teve oportunidade e tal, e aí hoje né, o teu sabotador está meio desse jeito, né, eu digo da pessoa, né, meio, ai, agora eu quero viver, quero, né, aproveitar tudo, enfim, né, então... e isso também pode acontecer com situações dolorosas. Então, se teve perdas, para substituir aquela dor, eu faço alguma coisa. Eu vou lá, vou inventar, vou brincar, vou tentar distrair, vou tirar as pessoas daquela dor. Então, também pode ser nesse sentido, né? Né? Porque a vida é muito curta, então eu não posso perder tempo aqui com a dor, né? Então, tenta. Só que acaba sendo muito complexo, porque não tem o foco, também distrai as pessoas nas relações, e acaba tendo aquela canseira, né? De quando com um inquieto ativo aí não é simples a rotina. Então é importante se dar conta de que ele, acima ali da faixa de controle, ele não está a beneficiar a nossa vida e as nossas relações. Então, isso é sempre o pano de fundo para a gente não cair na armadilha do apaixonamento pelo sabotador, né? E lembrando, né, Thaís, até tu chamar o próximo aí, sabotador, que, gente, a gente tá dando um overview, uma pincelada, né? Assim, uma interpretação aqui para vocês do livro, né, para ajudá-los, né, caso quem queira ler e aprofundar, enfim. Mas realmente é uma base teórica que vocês veem. A gente está falando de um livro base, mas a gente está puxando também muito conhecimento de psicologia aqui, gente. Então, assim, se interessar, enfim, quiserem aprofundar ou tratar no sentido de olhar para eles, né, e desenvolver mais minimizar, digamos assim, os seus sabotadores, né? Muito melhor vocês irem pelo viés de buscar uma mentoria, enfim, que vai auxiliar vocês nesse sentido e orientar, né? Aqui a gente está trazendo conteúdo para vocês terem uma noção do que se trata. Mas vamos lá, Thaís, próximos aí, acho que temos mais uns 4, né? Dos Temos, que já falamos aqui. temos o insistente, que é o perfeccionista, né? Então, aquele sabotador que está ali, que é metódico, que quer que as coisas aconteçam do seu jeito, que tem mais dificuldade de receber críticas, que acha que o seu jeito é o melhor jeito, então a escuta acaba ficando prejudicada. O certo é certo e o errado é errado, né? Essa aqui é a grande armadilha do óbvio, né? Então, assim, não existe óbvio, né? Então, pro insistente ativo fica muito desafiador, e também esse aqui é muito comum no crítico alto ao outro, né? Porque tu sempre tá olhando para o que o outro não tá fazendo, então tu tem que fazer, né? E acaba tendo uma grande frustração, né, nesse sabotador, porque tu acaba tendo um alto padrão de exigência, as pessoas não conseguem atingir aquele padrão, e isso acaba gerando uma série de afastamentos aí, que acabam impactando nas relações, na saúde emocional. Para quem tem mania de dizer como qualidade, né, Thaís, uma pergunta de entrevista, por exemplo, qual a tua qualidade? Eu sou perfeccionista. Vou ler aqui sobre o insistente, né, que a gente está agora, sobre as relações, tá? Que é bem curtinho. A certeza do insistente quanto ao jeito certo não costuma ser compartilhada pelos outros. Se seu insistente está no controle, você pode parecer hipócrita, rígida
ou exageradamente perfeccionista. Pronto. Exatamente. E o próximo é um que eu conheço bem, né? Meu Opa, sabotador aí, revelações na live. que é o prestativo. Esse também, gente. Esse é um prato, por isso lembra que eu falei para vocês que quando eu tive o primeiro contato eu me apaixonei pelo meu sabotador? Porque Sim, quem não quer ser estava se prestativo? apresentando como qualidade. Ai, minha qualidade é ser prestativa, né? Exatamente. Ler o livro Quem mudou não o quer, conceito. quem não quer ser prestativo, né? E é isso, né? Até a forma como tu lê o prestativo às vezes não apoia, porque dependendo aí da minha crença, então às vezes a própria crença religiosa estimula esse sabotador, né? Valoriza esse sabotador, quer botar o outro na frente de si, quer dar a segunda, né, a face e tal. Então, é um sabotador muito perigoso, porque ele facilmente pode ser interpretado como algo bom, até o nome, né, dele não nos ajuda, assim, a poder se dar conta. Por isso que eu fiquei um tempo sem entender por que era ruim, né? E é ruim por quê? Porque tu coloca sempre o outro na frente, tu tem dificuldade de dizer não e tu acaba. E aí, onde é que tá, né, o fio do desconforto e das desconexões? É porque tu faz pelo outro e não recebe, não percebe que recebe de volta. E tu não vai dizer o que tu Aí fica precisa do outro. ressentida. Aí fica ressentida. Embora a mentirinha que o sabotador conta é que não, eu faço porque eu sou altruísta, eu faço sem querer nada de volta. Mas é uma mentirinha que a gente conta, a gente espera assim do outro, a gente não informa o outro, e isso acaba gerando muita frustração de tu fazer, e não receber, e aí não falar, não comunicar, e isso começa a gerar desgastes. Outro risco é a criar dependência. Tu vai fazer pelo outro sempre, daqui a pouco tu se deu conta que o sabotador não é bom. Aí tu vai mudar um comportamento, as pessoas vão estranhar muito. Como assim? Né? Porque o outro não aprendeu a fazer, porque você não permitiu, e quando tu fala assim, não, agora eu não vou fazer mais, o outro também não tá com time ali de poder se reorganizar. Então, é bem importante, assim, né, com relação ao prestativo, da gente poder se dar conta para não gerar dependência no outro, e é bem comum, principalmente mulheres, né, porque, de novo, também tem um papel social aí, que é imposto do cuidado, né, então, assim, fica mais pesado. E também problemas de verdade, né, em relação à saúde integral. Às vezes saúde financeira, porque tu está emprestando dinheiro que tu não tem e começa a se prejudicar. A saúde emocional, porque tu não sabe dizer não, então tu vai fazendo até ter um desgaste, daqui a pouco um colapso. E saúde física, porque não vai fazer os preventivos, não vai cuidar, inclusive outubro rosa, estou de outubro rosa hoje, né? Vou deixando para depois, porque eu tive que cuidar do filho, tive que cuidar do afilhado, tive que cuidar do marido, nananã. Quando vê, deixou a pessoa mais importante da sua vida para O depois. autocuidado nunca está à frente, né? Sempre o outro, né? E quando começa a experimentar isso, se sente culpado, porque, mas é feio se colocar como prioridade. Então é um processo, e eu estou falando de vivência, né? Que eu tive aí muito trabalho, minha rede de apoio, né? Minha psicóloga, minhas terapeutas holísticas, pessoas aí, meus amigos, as coisas que eu não abro mão hoje, que eu fui aprendendo a priorizar. Não é simples, mas é possível, olha aí, ó. Falando nisso de autocuidado, me veio um parênteses agora, uma amiga minha que sempre, quando a gente conversa, né? Amigas conversam coisas pessoais, ela sempre diz. A gente trabalha, né, com autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? Enfim, ela sempre diz. Lembra sempre do recado do avião, Natália. Primeiro coloque a máscara em você, depois em quem estiver ao seu lado. Né? Eu acho que é um grande recado de autocuidado. Assim. É um grande. Se você não estiver respirando, você não ajuda mais ninguém, né? Então, a gente tem que realmente lembrar de se cuidar, né?
Temos também a questão da vítima, né, que tem essa questão da emocionalidade excessiva, né, tem dificuldade também com a crítica, se coloca sempre num processo de não ser entendido, não ser compreendido. A vítima também tem um crítico ao outro bastante ativo, porque a culpa é do outro, né? Então, é sempre um processo que gera muito ressentimento e tende a remoer também. É uma pessoa que tem dificuldade de falar das suas dificuldades, que não gostou de algo, enfim, de poder alinhar, e aí faz o quê? Fica remoendo aquilo, né? Então, isso também demanda uma energia, também é algo que não traz conforto e acaba afastando as pessoas por conta desse comportamento, né? E quanto mais se afasta, mais a pessoa reforça que realmente ela é a vítima, né? Então, esse movimento, ele também é perigoso porque se em algumas situações o meu vítima está muito ativo e eu tenho comportamentos de me colocar neste lugar com algumas pessoas, é possível que eu também tenha um comportamento, por vezes, agressivo com outros públicos, né? Porque aquela premissa, né, de que o, o oprimido, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Então, em que ambientes também eu estou mais no papel de vítima e outros que eu estou, daqui a pouco, tendo relações que não são tão saudáveis, né, dentro E tu fica desse na movimento. posição oposta do protagonismo na tua vida, né? Que é tomar a frente, tomar as rédeas, tá sempre culpando alguma coisa, remoendo aquilo, né? Insistindo numa pauta que daqui a um pouco já andou, né? E tu tá lá sofrendo muitas vezes já sozinho, né? Então também a importância da gente ir em frente, né? Tentar reverter mais para o protagonismo, né? O vitimismo, digamos assim, né? É muito E realmente, complexo, para porque ser mais justamente forte, tem que observar mais, né? Todos esses que a Thaís falou, assim. Acho que tem mais um, né? Que é o esquivo, né? Mas todos esses sabotadores, acho que o recado, reforçando que entrou agora e o recado inicial ali da Thaís, né? A questão é você observar se ele está muito latente, muito acima da média, né? Para se observar mais, porque possivelmente, se você tem o conhecimento e se observa, você vai conseguir sentir, né? Nossa, então, aqui eu dou outro exemplo, né? A Thaís revelou aí que tem a prestativa nela e eu tenho os hiper todos lá, estão tudo no auge ali para mim. O último para mim é vitimista, que eu achei ótimo, né, Thaís? Sinal que, como é que é? Se eu trabalho com protagonismo, então tá tudo certo, tô dando exemplo, porque de vítima tô lá no final, né? O meu sabotador tá bem, é o meu último, o vítima, né? exatamente. Mas eu tenho que me observar ali, porque volta e meia eu tô realizando demais. E aí, que nem tu disse, realizando demais pode parecer bonito, né? Mas às vezes tu pode estar atropelando algum processo, algum time das coisas, né? Pessoa. As pessoas, né? As pessoas, com certeza. Então é isso, mas vamos lá para o esquivo. A questão do vítima, então, tem essa coisa do desistir, do não persistir, né? Então, isso também é bem importante que tu trouxe, né? Então, as ações ali para poder trabalhar um vítima ativo, elas têm essa questão de poder passar essa questão e conseguir tentar de novo, né? Então, E é bem também importante. cuidar, né, Thaís, para não cair, que nem a gente estava falando do anterior, porque podem vir muitas nuances juntas, né? Então, a vítima, para daqui a pouco tá caindo num outro processo depressivo, fica Exatamente. muito, o limite é muito tênue, né? É bem Então, tênue. por isso que na vida, quanto mais conhecimento a gente tem, né, das matérias, mais sabedoria, né? Vídeo sábio, mais sábios somos, mais conseguimos lidar com as adversidades, né? E o esquivo, ele tem um contraponto ao vítima, que é essa questão de
o foco no positivo. Que tudo está bem, que tudo está maravilhoso, que tudo vai dar certo, para fugir do conflito, para fugir das situações desagradáveis. Então, assim, se é desagradável, eu vou tentar me esquivar. Por isso que vem essa questão. Então, não vai ser a pessoa que vai dar o feedback, aquele, né, de algo que não foi bacana. É a pessoa que começa o conflito, começa a ficar nervosa, não sabe lidar, e acaba não conseguindo falar do que está sentindo, de trazer as oportunidades de melhoria, né, de poder construir pontes, né, e vai negando ou minimizando o conflito. Então, essa questão do positivismo, ela é uma máscara, na verdade, né, porque mesmo se as coisas não estão bem, eu não vou dizer, eu não vou olhar para aquilo. E aí vai botando embaixo do tapete, uma hora, o que acontece, né? Transborda esse copo, e aí vem as doenças emocionais também, né? Então, é bem importante a gente começar a se dar conta de que, de novo, né? Aqui não tem bom e ruim, né? Todos os sabotadores, eles foram mecanismos de defesas úteis para a nossa infância, nos trouxeram até aqui, a gente valida. A partir de agora, a gente não precisa mais deles, a gente já tem outras ferramentas na nossa mochilinha, já temos outras possibilidades, né, com a maturidade, com os aprendizados que nós tivemos aí na nossa caminhada. Então, a gente pode usar outros recursos. É sobre isso. Só que isso não é possível de fazer sem um nível de consciência. Então, o livro ele estimula muito a gente poder ter esse auto-olhar e poder identificar os meus sabotadores e, a partir dali, poder tentar criar um caminho, né, usar o poder do sábio para gerar novos comportamentos, né, e ter ações, comportamentos efetivos, conscientes, colocar na agenda coisas que antes não estavam, que tem a ver conosco, com autocuidado, para começar a ter mais espaços e mais recursos para poder identificar o sabotador e poder gerenciá-los e dominá-los, e não eles te dominarem, né? Maravilha, e tudo que nem tu disse é isso aí, é uma questão de maturidade e da gente fazer cada vez mais crescer o sábio que existe em nós, né? Para ir finalizando, vou ler uma frase aqui que eu colhi também do livro. A Thaís está trazendo a expertise dela e eu estou com o livro aberto aqui para também, né, contribuir. E achei importante do capítulo 10 aqui sobre liderando a si mesmo ou a uma equipe, né? Diz assim, gente, um líder, um pai, um professor ou um cônjuge, né? Ou seja, papéis diversos que ocupamos na vida, independente qualquer um desses, né? Onde você estiver se identificando, né? Que quer mudar o comportamento de outra pessoa para um coeficiente de inteligência positiva maior, deve primeiro fazer isso em si mesmo. Então, como aqui falamos que o óbvio, né, não é tão óbvio, então o óbvio precisa ser dito, está dito. E aí, como funciona o sábio? O sábio em você tem mais chance de ativar o sábio no outro, assim como os sabotadores em você tem mais chance de ativar os sabotadores nos outros. Ou seja, quando tá dando algum BO, gente, que eu digo, algum boletim de ocorrência, dá uma olhada, né, para ver se daqui um pouco não partiu de ti, não foi, né, ou você que está tendo, a gente, né, me incluo nessa, a gente que está tendo a visão daquele fato a seu modo, com seus sabotadores, né, então tudo começa pelo autoconhecimento, né, tudo parte de do quanto que a gente conhece aqui, né, como a gente funciona, essa máquina dentro da gente, cuidado com o corpo, cuidado com a mente, cuidado com a alma, né, nos priorizar, colocar primeiro a máscara na gente, né, Thaís, para depois conseguir ajudar os outros, a família, os arredores, o lugar onde a gente está, a nossa ambiência, né. E nesse sentido, queria te pedir, assim, para a gente encaminhar para um recado final, para uma
dica de ouro, já te agradecendo aí por essa riqueza, né, por esse compacto aqui de conteúdo maravilhoso que tu trouxe aqui. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelas conexões também, né, Thaís? A gente se conectou há pouco tempo, gente, e tu vê, sempre tem algo, né, que a gente pode somar, contribuir, empatizar, né, fazer acontecer. E junto é sempre melhor, porque sempre se cria, né, uma terceira ambiência, né? Então, quero te agradecer e te pedir para dizer, deixar gravado aqui, né, uma dica de ouro, né, se tu tivesse, assim, na tua vivência aí com esse assunto e tudo mais, o que tu acha que é essencial, né, dessa pauta, desse conteúdo, que tu deixaria como uma pérola, gente, para vocês? Então, pessoal, quero agradecer muito, Nath, essa oportunidade de a gente poder bater esse papo. É super importante a gente poder. A gente aprende realmente quando a gente fala sobre aquilo que a gente gosta, né? Então, onde o adulto aprende. E aqui fica a dica da gente poder também não olhar só para os nossos sabotadores, mas poder explorar o poder do sábio, né? Que tem como premissas a empatia. Então, a gente se conectar, se abraçar, poder entender o que o sabotador está nos dizendo e poder empatizar, né? Poder acolher isso conosco, como a Nath falou, primeiramente conosco e depois com o outro. A gente não consegue ser empático com o outro se a gente não consegue ser empático com a gente primeiro, né? Depois, uma vontade de buscar novos caminhos, uma curiosidade, que ele chama ali de exploração, né? Então, como que eu faço? Essa curiosidade vai nos abrir espaço para a gente buscar novas soluções, ver novos caminhos, né? Que outras alternativas, que outros comportamentos eu posso testar. A inovação, né? Que é pensar realmente de forma mais criativa. Então, não só fazer diferente, mas assim, buscar outros espaços. E para isso, eu poder utilizar mais da minha intuição, né? Daquilo que reverbera em nós, daquilo que está ativo em nós. Então, poder ouvir, né, a voz do coração também, né? Fazer essas pausas importantes. E a responsabilização que tu falou, que é me comprometer com esses pequenos passos elegantes, né? Com esses pequenos comportamentos, microcomportamentos que vão fazer a diferença. Então, assim, ele mesmo coloca ali, né, no livro, movimento, exercícios, movimentar-se, alimentação, cuidado com a saúde financeira, com a saúde emocional, espaços de meditação, de estar em lugares que te façam bem, se conectar com aquilo que é importante, qual o teu propósito, aquilo que é inegociável. Então, poder buscar essas alternativas vão te apoiar a pensar em novas soluções que façam sentido e façam sentir. Então, a minha dica é: vamos usar o poder do sábio também, vamos identificar os nossos sabotadores e, precisando de ajuda, estou à disposição aí para bater esse papo, né, num acompanhamento no modelo consultivo. Então, eu faço consultoria de desenvolvimento integral, também individual e para as organizações. Então, se na sua empresa aí tem espaço para desenvolvimento, pode entrar em contato comigo. E se você quer saber mais, também eu estou à disposição. É isso aí, gente. Muito, muito obrigada, gratidão. E acho que é isso, né? Se você quer resultados diferentes, faça diferente, busque auxílio, apoio, né? Se não está conseguindo ir sozinho, procura, né, alguém para te auxiliar, enfim, tá aí a Thaís disponível, tá aqui todos os nossos contatos. Ficamos à disposição e seguimos aqui, né, nas redes aqui precisando, estamos disponíveis para auxiliar. Muito obrigada, Thaís, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Beijão, obrigada.